E aí pessoas, bem, esse pacote aqui é um pouco diferente, é dessa vez uma placa-mãe B75, uma placa-mãe para a plataforma LGA 1155, como vocês podem ver aqui na descrição dela, uma placa-mãe da ASUS, ela veio através do método AliExpress Standard. Vejam aqui no pacote que ele veio com aquela fita que eu tinha falado para vocês no vídeo da placa-mãe LGA 2011, então acredito que seja uma coisa mesmo da China, não uma coisa dos Correios, eles não abriram nem entrega. Essa placa-mãe aqui, ela foi R$ 183, eu paguei 33 de frete, ela foi comprada dia 12 de dezembro, chegou no Brasil dia 10 do 1 e chegou para mim dia 20 do 1. Aqui está ela para vocês verem, ela veio muito bem embalada. Na parte de dentro, a loja fez questão de colocar tanto uma proteção na placa quanto por fora da placa. E antes que eu esqueça o nome da loja, o nome dela é Shun Yue PC Store. Eu vou deixar também o link da placa. Aqui é o espelho dela, é um espelho bem genérico, não é o espelho realmente que viria nela. Mas não tem problema, deu certo no final. E eles enviam bem embalado mesmo, bem protegido. Também enviam um cartãozinho, né, falando sobre a garantia, falando sobre caso de algum problema. E aqui já está ela. É uma placa-mãe bem simples. Ela tem 2 slots para memória RAM. Veio também protegida com proteçãozinha aqui para os pinos da placa-mãe. Muito legal isso. Aqui no VRM é um VRM bem simples, não tem nenhum dissipador, bem normal. Também veio faltando uma bateria, mas não tem problema, é bem barata. E ela tem aqui esse PCI Express. Uma coisa que me chamou a atenção foi aqui do lado. Veja que ela tem esses 4 SATAs 2 e eles ficam de lado. Isso é bem legal. Aqui mais embaixo ela tem mais um SATA 2 e um SATA 3, que é o branco. Isso aqui é legal porque eu coloco uma placa de vídeo grande e ela não vai ficar por cima dos SATAs porque eles são na parte lateral, eles fizeram da forma lateral e é uma forma que qualquer uma das empresas que trabalham com isso deveria fazer. Ela também ainda vem com mais uma saída PCI Express, isso é bem interessante para uma placa de entrada, eu gostei bastante dessa parte aqui. E aqui no canto as conexões dela, ela tem aqui a conexão de teclado e de mouse. Ela tem uma saída HDMI, ela tem uma saída VGA e uma DVI também, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 2.0 de novo, internet e áudio. E além disso, aqui na parte de cima ela tem a alimentação normal de 4 pinos somente. É uma placa simples, uma placa de entrada, mas muito bonitinha e muito bem conservada, até porque essa placa aqui é usada, não é nova. Tem até um selo de garantia que eles colocaram aqui. E na parte de trás também eu não vi nenhum problema. Não vejo nenhuma rachadura, não vejo nenhuma corrosão. Eles limparam muito bem, trataram bem da placa também. É a primeira vez que eu compro pela loja, mas eu já gostei do que eu vi. Eles tratam certinho os produtos deles. E aqui na parte de baixo, uma coisa que eu percebi também é que as conexões, a maioria delas são protegidas, até o USB também é uma proteçãozinha a mais, além também da proteçãozinha para o chipset da própria ASUS, que deixa um toque bem bonitinho na placa. E o que eu vou fazer agora é montar uma configuração com aquele Xeon 1225 que eu trouxe recentemente aqui no canal também. Então vamos lá. Já estou aqui com todas as peças preparadas. Eu vou montar rapidamente para vocês, só para deixar o vídeo mais interessante. Eu vou usar aquele Xeon 1225 junto com a RX 580 e essa aqui, desde já eu tenho que falar para vocês, não é uma configuração ideal, não é uma configuração que eu recomendaria que vocês fizessem, mas eu fiquei curioso para saber como seria o desempenho. Então primeiramente eu estou colocando aqui o processador. Lembre que dessa plataforma 1155 a setinha é para baixo, da LGA 2011 a setinha do processador é para cima. Após isso você só precisa mesmo travar, lembrar também de colocar a bateria, já que não veio com ela. A bateria é uma CR2032, você encontra ela em qualquer lugar por cerca de R$3. Outra coisa também é que eu vou utilizar aqui um cooler da Snowman. Cada cooler tem uma forma diferente de colocar, mas a do Snowman eu acho bem interessante porque é bem simples e cabe na maioria das plataformas.
Outra coisa, a memória. Eu vou utilizar aqui uma memória DDR3 1866 MHz da Athermeter, uma memória chinesa. Muitas pessoas me perguntam se tem problema usar uma memória de frequência maior do que da placa-mãe, e não tem problema, simplesmente vai funcionar somente na velocidade máxima da placa-mãe, que é ali 1333. Em seguida eu vou colocar aqui a pasta térmica, a GD900, e vou seguir o conselho das pessoas e colocar somente aqui um pontinho na parte central, parecendo um grão de feijão, e já também colocar o cooler. Só que na hora de colocar o cooler eu percebi que ele estava batendo aqui nos componentes da placa de vídeo. O cooler é muito grande, então eu acabei tendo que colocar ele apontado para baixo, apontado para a placa de vídeo. Mas não é um problema também, é um jeito de se usar o cooler. Vocês podem procurar na internet que vocês vão achar essa forma também, jogando o ar para cima. E vamos já para o gabinete. Eu vou utilizar aqui uma configuração já pré-feita para deixar mais rápido o vídeo. Então eu estou utilizando uma fonte G550M da Cooler Master, um HD de 3 TB, um SSD de 720 GB e um SSD de 512 GB da Kingdian. Primeiramente eu coloco o espelho, claro, após colocar a fonte, né? E aí já vou colocar a placa-mãe e parafusar ela. Como eu havia dito, o espelho não é realmente o espelho da placa-mãe, então eu tive um probleminha aí na hora de colocar esse espelho com a placa-mãe. Simplesmente na hora de encaixar e também de parafusar não ficou tão certo assim, mas acabou dando certo no final. Eu consegui parafusar sem problemas e já estou colocando aqui agora os cabos. Primeiramente eu coloco o cabo de alimentação da placa-mãe de 24 pinos e após isso o de 4 pinos que eu tive que dividir para colocar na parte de cima ali. Após isso eu já coloco os cabos SATA dos HDs e eu vou colocando também a parte do painel frontal. Esse painel frontal aqui ele muda bastante de acordo com a placa-mãe. Essa placa-mãe aqui ela tem um painel frontal bem bonitinho, bem interessante e bem organizado. Mesmo que sendo uma placa-mãe antiga, provavelmente você não vai ver muito problema. Talvez somente na hora de colocar os botões de liga e de reset. Cada uma tem o seu padrão, mas nesse aqui é o padrão normal, onde que você vai ter o power positivo e negativo, que é o LED. Depois você tem o power LED mesmo e embaixo vai ficar o HD LED mais o reset. E agora finalmente a placa de vídeo, como eu falei, uma RX 580. Não é uma placa de vídeo ideal para a configuração, mas eu fiquei curioso e resolvi testar. Lembrando que não é algo que eu recomendo. Vou ter que falar isso porque algumas pessoas vão falar depois que eu estou recomendando. Não é uma coisa que eu recomendo. Acho que a maioria de vocês já sabe que o processador que eu recomendo para essa plataforma é o Xeon 1230 versão 2. Mas enfim, só terminando agora colocando a alimentação da placa de vídeo. E está pronto aqui, o computador já está pronto para ligar e mostrar para vocês outras questões aí. Uma delas é a BIOS. Como vocês podem ver, a BIOS é bonitinha, é uma BIOS da ASUS já num padrão Wi-Fi, então vocês não vão ter problema em configurar. E esse padrão aqui é bem mais fácil, bem menos complexo do que o que vocês veem naquelas placas-mães LGA 2011. Esse aqui é só algo que eu queria deixar para vocês já de cara, que é bem mais fácil mesmo. E finalmente estou aqui no computador, deu tudo certo, estou utilizando o Xeon 1225, que na verdade ele é reconhecido como um Core i5-2400. Na parte daqui da placa-mãe vai aparecer o modelo dela, que é P8B75MLE. É uma placa-mãe ali de 2013, eu acho, então ela tem já seus 7 anos. Mas eu gostei bastante dela ainda assim. A memória está em 1333 MHz e eu estou com 8 GB somente em Dual Channel. Eu não tenho nenhum pente avulso de 8 GB. E vamos ao jogo então. Primeiramente, jogos online. Eu estou com Counter-Strike em 720p. Coloquei aqui tudo no baixo, a maioria das coisas eu desativei. E a média de FPS ali ficou em torno de 120 a 180 FPS, dependendo da localização. Infelizmente, gravando com o software da AMD, o software da placa de vídeo, acaba tirando um pouco de desempenho desse processador aqui, porque ele não é tão forte. Então, quanto menos forte o processador for, esse software aqui vai pesar bastante na hora da gravação. Então, vocês podem esperar que vai ter um resultado um pouquinho melhor do que vocês estão vendo aí. No caso, ficou ali com o uso da placa de vídeo em 35%,
o uso do E3-1225 em 75 a 80%, a temperatura da placa de vídeo fica em 40 graus e do E3-1225 fica em 50 graus. Como eu disse, o FPS médio fica em 130 no Counter-Strike Global Offensive, a resolução 720p. Eu sei que eu consigo mais com outros processadores, mas foi com que eu consegui com esse aqui. Lembrando também que ele está funcionando com boost normal, não tive aquele problema que eu tive com aquela placa-mãe chinesa, que eu tive que configurar o boost para que ele funcionasse a 3.8 ou 3.7, dependendo do processador. Aqui já funcionou sem problemas algum, até porque é uma placa-mãe não genérica, né? É uma placa-mãe chinesa, é uma placa-mãe já bem mais feitinha. E até eu acho que essas placas-mães antigas eram bem mais bem feitas, né, do que as placas-mães atuais que eu estou vendo. As placas-mães atuais de entrada, elas são bem fraquinhas mesmo. E deixando agora o Counter-Strike Global Offensive de lado, vamos partir para o outro jogo, que é o Fortnite. Primeiramente aqui em Full HD, distância de visão no épico e o resto tudo desligado. É assim que eu faço na maioria dos testes. Eu começo colocando distância de visão no épico e o resto eu vou subindo ao longo do tempo. Primeiramente, então, ele ficou com a média de 110 a 120 FPS, o uso da RX ficou em 50%, o uso do processador sempre em 100%. Então, essa aqui é uma configuração gráfica que está utilizando bastante do processador. Você vai notar stutterings em momentos aleatórios do jogo. Infelizmente, alguns jogos não vão ser tão legais com o processador. Esse aqui, ainda mais por estar com configuração muito baixa, com FPS bem alto, estou utilizando bastante do E3-1225. Não é uma configuração tão ideal assim de usar. Eu já vou adiantando que a configuração melhorzinha que eu vi para esse jogo aqui foi no médio ali, uma variação entre o médio e o alto. Ainda assim, dá para jogar mesmo no baixo, com FPS cerca de 120, 140, dependendo da localização, mas por conta dos stutterings, talvez seja melhor melhorar a qualidade gráfica. E o que eu vou fazer agora, eu vou colocar aqui no médio as qualidades gráficas e a distância de visão sempre permanecendo no épico, que eu acredito que a maioria das pessoas joga dessa forma. O uso da RX fica em torno de 60 a 70% dependendo da localização. O FPS fica acima dos 90, fica ali em torno de 90 a 100, também dependendo de onde é que for. E o uso do E3 ele cai um pouco, né? Cai para cerca de 80 a 85% de uso, e aí já fica mais interessante, dá menos stutterings. Eu acho que você vai jogar com menos problemas, porque eu sei que em jogo online, quando trava, mesmo um travamento pequeno, vai fazer a pessoa ficar com raiva, vai fazer ela se indignar. Então eu acho mesmo que é melhor tentar essa configuração aqui no médio. Vai ficar mais legal e você vai ter menos problemas. Em relação à frequência do CPU, essa frequência que aparece é a frequência média. Esse processador ele tem um burst, mas nem é em todos os núcleos, assim como qualquer outro processador, é somente em um. Já para os outros núcleos ele fica com a frequência menor, então é por isso que está aparecendo 3.2, porque é a média de frequência dele. E agora eu coloquei as configurações no alto e a distância de visão permaneceu no épico. O uso da RX foi ali para cerca de 90%, então já também é muito bom. E o uso do processador ficou em 70 a 80. Já o FPS médio ficou ali em 100, por aí, dependendo da localização. Talvez também essa seria uma boa configuração. A utilização da memória RAM ficou em 7 GB, mesmo gravando. Lembre-se que eu estou gravando e a tendência é que essa configuração aqui fica até melhor do que eu estou mostrando para vocês. O FPS também deve ficar melhor, cerca de 5 a 10 FPS do que está sendo mostrado agora em vídeo. Então, tanto no médio quanto no alto ficou bom no Fortnite. Já a configuração baixa teve mais stutterings, e a configuração alta vai também algumas vezes chegar ali perto dos 70 e também não acredito que vai ser tão legal assim. Mas ainda assim vou mostrar para vocês a configuração máxima, tudo agora no épico. Eu estou em uma casa, então não dá para saber ainda o FPS, mas a tendência é que o FPS fica bem alto em casas. Já fora delas vai abaixar um pouco, e é por isso que eu não recomendo para vocês jogarem no épico. Até porque eu acho que poucas pessoas jogam, né?
as pessoas preferem jogar em uma configuração mais baixa e ter uma visão menos prejudicada pelos gráficos do jogo em si. Então, às vezes a mata, a selva e outras coisas, elas vão prejudicar a visão, prejudicar mais do que ajudar. E a temperatura da placa de vídeo já ficou mais alta aqui porque eu acabei esquecendo de configurar o undervolt. Vocês sabem que as placas de vídeo da AMD, a gente tem sempre que configurar ali a velocidade da ventoinha e, se possível, fazer um undervolt, porque senão elas atingem uma temperatura muito alta. E eu acabei esquecendo, por isso que ela está ali em 80, 81 graus, não era para ficar assim. E como vocês viram, não fica tão interessante assim essa configuração aqui no épico. Eu acho mesmo que é melhor jogar no médio ou no alto. E vamos passar para o próximo jogo então, o PUBG. Vai funcionar da mesma forma que eu fiz com o Fortnite. Então primeiro eu vou tentar na configuração mais baixa, somente com a distância de visão na mais alta. O que aconteceu aqui foi que o uso da RX ficou em 50% a 60%, já o uso do E3 ficou em 100%, um caso parecido com o do Fortnite, um caso que eu não recomendo tanto assim, porque o uso do processador está muito alto e acaba dando stutterings em alguns momentos. Ainda assim, né, vale lembrar que o PUBG é um jogo que naturalmente já dá mais stutterings, ele trava mais do que a maioria dos jogos que eu venho vendo. E o FPS médio ali ficou de 70, um FPS médio bem ruinzinho, para falar a verdade. Resolvi agora então colocar no baixo e deixei o alcance de visão no ultra. Vamos ver o que acontece. Então, por incrível que pareça, vocês podem ver que o FPS continua mais ou menos ali o mesmo. Às vezes até parece que está mais alto, fica em torno de 80, né, na média, dependendo da localização. O uso do E3 ainda assim continua muito alto, cerca de 98% a 100%, mas do uso da RX também já aumentou um pouquinho, está em 73%. Ainda assim não é uma configuração tão legal assim de se jogar, ela dá muito stuttering. Eu acredito que também, como o Fortnite, a configuração melhorzinha que vai ficar ali vai ser no médio. Assim, vai ter um FPS bem alto ainda e você vai ter uma quantidade de uso de processador menor. Que é isso que eu vou fazer agora. Dessa vez eu vou colocar tudo no médio, deixar somente o alcance de visão no ultra. Vamos ver o que acontece. Então a média de FPS ficou ali em torno de 70 a 80, vai ter umas quedas sim, mas ainda assim está jogável, sem problemas algum. Só que o uso ainda do E3 ainda ficou alto, está em torno de 90 a 100% ainda assim, e mesmo com as configurações que eu estou fazendo, parece que não teve tanta alteração, até mesmo no uso da RX ficou com o uso bem parecido com o do médio, ficou com o uso em 70%. Então eu vou tentar de novo, tentar aumentar um pouquinho para ver o que acontece. Agora eu coloco tudo no alto, deixo a distância de visão no ultra, e como vocês podem ver, o gráfico do frame time está bem alto, está gerando um bom stuttering. O FPS está abaixo dos 60 em alguns casos, o que não é o ideal é que fique sempre acima dos 60 pelo menos. Seria bom se ficasse 100, né? Mas no PUBG eu realmente não consegui uma média tão boa na configuração gráfica média ou na configuração gráfica alta. Mas o que parece ser interessante mesmo é jogar no baixo ou no médio, nem no alto nem no muito baixo, senão vai causar um stuttering maior do que o que deveria acontecer. Infelizmente a configuração não foi tão legal assim para o PUBG. Passando agora para o próximo jogo, já é um jogo offline, é o Assassin's Creed Odyssey. É o jogo que eu trouxe com 1270, as mesmas configurações, então eu coloquei o limite de FPS em 30, deixei o V5 ligado e coloquei a qualidade gráfica no alto. E nessa região aqui fora da cidade fica com a média de FPS mesmo em 30. O stuttering ele está havendo, mas não é tanto assim. Lembre-se sempre também que eu estou gravando e a tendência é que sem gravar a qualidade fica bem melhor do jogo, cerca de 5 a 8 FPS, está puxando demais, ainda mais porque esse jogo já puxa muito, mas o uso do E3 não está chegando em 100% igual estava chegando no PUBG, então pelo menos já é uma boa notícia, que ele está ficando aí em 88 a 90% fora da cidade. Agora dentro da cidade realmente não tem como,
tem muitos detalhes e o uso do E3 já fica ali em torno de 100%. Já o uso da placa de vídeo fica em torno de 50% a 60%, é um gargalo bem considerável, ainda assim não está tão bom de jogar, ficou melhor com 1270. Esse jogo aqui ele está limitando bastante o desempenho de processadores, ainda mais processadores com 4 núcleos e 4 threads. Então está jogável, você consegue zerar, mas não está um desempenho tão interessante assim quanto os outros jogos que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que eu consegui um desempenho melhor, até porque não é um jogo tão mal otimizado quanto o Assassin's Creed. Então vamos aqui agora para o Resident Evil 2. Eu estou utilizando em Full HD. O presets também é parecido com o que eu usei no 1270, na verdade é igual, né? Estou ligando aqui no alto e a maioria das coisas está no máximo. Só algumas coisinhas que eu podia mudar, mas já está muito bom. Em situações abertas, o FPS vai ficar em torno de 60, mais ou menos isso. Já em situações fechadas, como por exemplo agora dessa residência fechada, fica ali o FPS em torno de 70 a 80. Em questão de stuttering também vai ter aquela travadinha maior em alguns casos, mas está bem melhor do que no Assassin's Creed. É uma coisa que eu fico me repetindo muito, né? Porque eu coloco os dois jogos juntos, e aí um eu falo mal e o outro eu falo bem, mas é o que tem para fazer, pessoas. Eu realmente acho que o Assassin's Creed é um jogo muito mal otimizado. Eu não acho que ele deveria ser um exemplo tão grande igual as pessoas usam, né? As pessoas sempre falam, mas o Assassin's Creed não está rodando bem nessa configuração que você fez aí. Eu não acho que o Assassin's Creed Odyssey é um exemplo tão bom assim. Ele e o outro também é passado, o Assassin's Creed Origins, eu acho. Eles não são um bom exemplo. A engine da Ubisoft não é tão boa assim. Eu devo ressaltar sempre essa coisa. E eu vou fazer um vídeo, espero um dia conseguir fazer o vídeo que eu vim prometendo sobre o Assassin's Creed. Enfim, o uso do E3 fica em 100%, então está muito, mas o uso da RX também fica em 70% a 80%. Eu não vejo também tantos stutterings assim, consegui jogar sem problemas e não foi algo que atrapalhou tanto minha jogatina quanto no jogo passado. Então acredito que mesmo com uma utilização tão grande assim do CPU, não terei nenhum problema em jogar dessa forma. E eu acho que sem gravar talvez caia um pouco essa utilização. Já a utilização da memória RAM está em 6 GB, então eu estou conseguindo jogar aí vários jogos mesmo utilizando 8 GB de RAM. O próximo jogo é o Shadow of the Tomb Raider. Estou utilizando em Full HD. A configuração que eu resolvi colocar aqui é no baixo. E eu coloquei também o V-Sync ativo, então está limitando em 60 fps. Em situações onde tem muitas pessoas junto, uma aglomeração grande, uma situação aberta, o FPS vai cair, não vai conseguir manter-se a 60, vai ficar em torno dos 40 a 45. Ainda assim está ok, digamos assim, mas do uso do E3 já ficou um pouco alto, ficou em 100%. E agora nas situações onde tem menos pessoas, esse uso vai cair um pouco, vai ficar em 95 mais ou menos. Ela está dando uns stutterings, mas esses stutterings eles não são tão nítidos assim quanto em outros jogos. Então eu não vejo problemas em alguém zerando esse jogo aqui dessa forma. Embora, né, caso você esteja acostumado a configuração bem mais avançada do que esse desse PC aqui, você provavelmente vai reclamar, vai fazer alguma coisa, mas para quem está saindo de uma plataforma mais antiga, sei lá, um 775 ou coisa assim, a pessoa rodaria isso aqui numa boa e conseguiria zerar numa boa. Como eu havia dito, eu não recomendo tanto assim, não é uma configuração que eu usaria hoje em dia. Você tem o 1220 versão 2, que é um processador melhor que esse, ele fica bem parecido com o 3570, está mais ou menos o mesmo preço, 80, 90 reais, e eu acho que você conseguiria um desempenho um pouco melhor do que nesse processador aqui. Fora ele, nós temos também o 1230, que é uma boa opção, mas está um pouquinho caro, e temos o 1245, que também é uma ótima opção, porque ele é um i7, mas é um i7 com o gráfico embutido, e eu acho que está a cerca de 170 reais, o 1245.
Então é uma opção também válida e eu acho que eu vou trazer ele futuramente aqui no canal. Já o Shadow of the Tomb Raider, dentro das missões, nas partes que não tem tanta pessoa, não tem tanta movimentação, fica ali o FPS fixo a 60, igual eu tinha planejado, né? Então aqui tá dando certo, não dá certo somente dentro das cidades. Fica parecido com a questão ali do Resident Evil 2, onde a parte de fora, né? Uma parte com um mundo mais aberto vai ficar mesmo mais pesado. Essa parte de dentro, uma parte também onde você vai fazer muitas missões, está tranquilo rodando a 60 FPS. Foi o que eu consegui. Eu acho que não deve se esperar muito dessa configuração, né? Então foi o que deu. E o último jogo é o Mortal Kombat. Eu estou utilizando aqui em Full HD e eu coloquei a configuração no máximo porque esse jogo aqui não é tão pesado assim. E deu certo, eu rodei a 60 FPS. Eu nunca consegui rodar mais também do que isso, é uma limitação do jogo. Dá uns stutterings de vez em quando, mas não vi nenhum grande problema, consegui rodar numa boa. Mas o meu desempenho no jogo é realmente ruim, deixa a desejar. Fazer o que, né? Eu não sou bom nesses jogos não. O uso da RX ficou em 50 a 60%, já o uso do processador ficou em 50% também, bem interessante, né? Tá bem equilibrado aí em questão de usos. Jogos de luta, jogos de corrida, eles tendem a funcionar melhor. Então, se você tem esse foco, mesmo um processador tão simples quanto esse aqui, pode já ser o suficiente para que você rode sem problemas, mesmo que você perceba que o uso da sua placa de vídeo não está sempre a 100%, está tendo um gargalo. Esse vídeo aqui foi cheio de gargalos, mas ainda assim, com gargalos, vocês podem ver que dá para jogar alguns jogos e outros, né, infelizmente, não. Vai depender sempre do que você joga. E isso é uma coisa que as pessoas me perguntam muito e é uma coisa que eu sempre respondo, vai depender do que você jogar. Algumas configurações vão dar mais certo do que outras. Algumas você vai ter que investir bem mais do que para jogar jogos mais simples. Bem, pessoas, mas por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei meio rápido também porque eu estou com alguns problemas no meu computador. Eu vou ter que formatar aqui. Então eu acabei fazendo esse vídeo aqui rápido porque eu vou ter que dar uma ajeitada e eu não sei quando vai sair o próximo vídeo. Talvez saia no final de semana agora. Mas é isso. Eu vou deixar os links da placa-mãe na descrição. Quem quiser dar uma olhada lá, tente. Mas lembre-se também do meu último vídeo falando que eu não recomendo comprar agora. E é isso. Obrigado por assistir meu vídeo até aqui. Valeu, falou e tchau.